seja muito bem-vindo ao RNP em Rede, o nosso videocast, que é um espaço aberto para o diálogo sobre educação, tecnologia e inovação. E hoje temos aqui dois convidados super especiais, né? Dois visionários apaixonados por inovação, né? Pela complexidade humana também, com uma trajetória de empreendedorismo riquíssima, né? E acima de tudo, recifenses raiz, que não abandona a terrinha de jeito nenhum. Sejam bem-vindos, Dante Freitas, Renan Ranucci. Espero que vocês gostem aqui do nosso bate-papo. Muito obrigado, Fábio. Muito bom. Sincronizado. Somos um só, né? Renante. É Renante, né? Eu queria começar o papo com isso. Da onde surgiu essa parceria? Como que vocês identificaram essa sinergia tão grande assim para vocês traçarem uma trajetória profissional juntas, né? Vocês estão juntos o tempo todo, apresentam palestras juntos. Da onde que vocês se conheceram e como que surgiu essa sinergia? Perceberam essa identificação assim? Eu vou puxar. Pode puxar, mas só para dar um disclaimerzinho, que é interessante que muitos daqueles que veem a gente no palco, né? Que veem em uma hora aquilo, são resultados aí de 10 anos já de trabalho, sei lá, né? De muita intimidade, de muita troca, de muito diálogo, de muita treta. A gente acredita muito no poder do acolher as diferenças, entender a potencialidade nisso tudo, tá? Mas a nossa história é quase uma história de amor. É um outro tipo de casamento. Ele é casado com a Maria, eu com a Luana, ele tem a Malu, eu tenho o Noah, mas foi amor à primeira vista. Eu tava assistindo uma palestra dele. Nessa hora entra o violino aqui no podcast. Vamos botar o fone. Muito legal, cara. Eu vi uma palestra que foi, acho que, uma das melhores palestras da minha vida. Chamava-se Detox Corporativo. Que nem aqui, o teatro tava lotado. E ele falou, acho que 23 minutos. E no meio da fala dele, ele falava assim: a maior moeda da vida é tempo de vida e o que a gente faz com ela. E ele também falava que vivíamos uma fábrica de desorientados, um monte de gente fazendo o que não quer e não sabe o que quer. Naquela época, Fábio, eu era aquele cara coxinha, sabe assim, abotoadora, executivo da empresa, executivo, blazer, inicialzinha na camisa. E cara, eu me vi, o Dante falava parecendo com a minha alma, assim, tava lotado o teatro, mas parecia que ele tava falando comigo. E eu saí desesperado para achar o contato dele, para pedir para ser mentorado por ele, para pedir os slides dele, que eram os slides mais lindos que eu já tinha visto na minha vida. E acaba que nessa época eu tinha uma startup e a gente estava buscando uma pessoa para ser nosso consultor, nosso conselheiro, para nos ajudar a alavancar mercado internacionalmente. E ele, cara, Dante já mentorou mais de 15 mil pessoas. Dante é um Jedi, ele parece ter, sei lá, ao mesmo tempo ele parece ter mais de 4 mil anos, ele parece ter 4 anos. O espírito continua de mesmo, uma criança gigante. Tem uma frase dele que ela Vou até trocar minha fralda aqui, né? Eu brinco que ele troca entre fraldas e ataduras. Mas tem uma frase dele que eu amo, que ele diz assim: a criança ousa para saber quem é, o adulto precisa saber quem é para usar. Então eu acho que ele é essa criança, ele é esse cara ávido por ousadia, porque ele tem esse autoconhecimento dentro dele. E aí, enfim, a gente tava nesse momento... Só um detalhe, a beleza de eu não precisar falar nada, né, pra elogiá-lo. Tão fantástico. Só que ele é o espelho, né? Só isso. Sou um nerd. Ele é o espelho. Então ele tá, na verdade, como ele se ama, tanto nas palavras carinhosas que ele traz pra mim, mas é tudo que tem dentro dele aí. É amor. Pô, essa parceria ideal que a gente quer ver por aí, enfim, inspiradora, assim, muito legal ver. Vocês, dá pra ver que é uma coisa muito natural ali. Vocês não ficam ensaiando ali aquela palestra. Você falou mesmo, né? Você abre 5 slides lá e vai... Pra onde a palestra vai indo... É o DJ, né? É DJ, mas é um DJ de energia. Cara, pensa comigo, Fábio, isso até desestrutura a academia quase como ela é em maior parte. Por quê? Eu acho de uma presunção ou de uma arrogância tão grande eu preparar a aula e só me ater a ela. Não é ruim me preparar para a aula, é respeitoso, é honroso, né, com meus alunos que estão ali dedicando tempo de vida, se deslocaram quando é presencial. Achando que você sabe a demanda deles, o que eles querem ouvir ali. Né? Mas eu gosto desse lugar onde tem o flow e o control. Existe uma expressão chamada caórdico, que tem caos e ordem. Eu acho que esse balé é importante. Então a ordem é a aula preparada, mas o caos é entender o campo, a energia, as dúvidas. Pô, se a galera tá perdendo atenção, eu tenho que ir para um outro hiperlink, eu tenho que honrar essa energia. Eu acho que é isso que a gente faz. Eu acho que é um dos grandes ingredientes, os ingredientes novos dessa nova era que a gente fala, inédito para mim, é quase uma melhor percepção de quão invisível ele influencia o nosso meio, sabe? Então acho que é como se no espectro a gente tivesse assim amplificando, tentando, ou então buscando, ou então intencionando o crer para ver. É quase que a gente saiu de uma era industrial
criar, o que era do sobreviver. Então, acho que nossa geração, a geração dos nossos pais, etc., buscavam sobreviver em tudo aquilo que a gente criou. A gente hoje está num corredor que é o sobreviver, ou seja, questionando o que é viver, né? Então você vê até os sinais, né, de aumento, seja de livros, né, de espiritualidade, sejam perguntas sobre o sentido da vida, como se popularizou e democratizou. E talvez, quem sabe, a gente chegue aí nesse viver, né? Ou seja, eu tô aqui ousando um exercício de achatar e colocar tudo na timeline, né? Obviamente, de sobreviver, sobreviver e viver, mas é só uma forma de compreensão, talvez, do que a gente tá vivendo hoje e o desafio de hoje, né? Que a gente tá questionando muito tudo aquilo que a gente criou e o modo de que a gente vive. Então, a gente é muito saudável, mas ao mesmo tempo precisa de novas fundações para suportar, né, essa transformação, né? Ou seja, o que vai suportar essa nova transformação é a nossa capacidade de autoconsciência. Porque a autoconsciência leva a gente para outro patamar, e isso, nossa estrutura vem junto do processo, né? Então a gente começa a mudar a nossa realidade. Então acho que tem a ver com tudo, todo o discurso, toda a conversa e a narrativa que a gente criou hoje. Exatamente, foi o que eu iria perguntar, você já respondeu aí com relação à era complexa, né? Você já fez a diferenciação ali com a era que nossos pais viveram ali. Por que essa era é mais complexa, leva esse nome? Se tiveram tantas transformações também grandiosas, né, em outros momentos da história, por que agora é a complexa? Na verdade, pessoal, você veja que, como eu falei lá, é muito fácil a gente trazer outras capas de revista. O complexo ainda a gente tá falando ainda do invisível, e complexo, a etimologia significa tecido junto, né? É quase uma anunciação do coletivo, de uma era da coletividade, mas eu ainda continuo falando do invisível. O que é o coletivo? O que de fato, coletivo você não se vê, não é pessoas juntas só, né? Não é grupo. Não é nem sequer um time de futebol que nunca jogou junto, entendeu? Então, é muito além, é quase que uma frequência, uma vibração, uma sinergia, né? Então, isso é para, inclusive, entrar em nossas cabeças e a gente compreender, e não só compreender, mas sentir, também é desafiador. Por isso que é muito comum você ter a IA como capa de revista, né? Porque é aquilo que eu tô vendo, né? Mas tem uma coisa que eu vivi com o Dante, a gente morou, né, na Dinamarca, na Califórnia, estudando e tal, e tinha uma frase que ficou muito forte para mim, Fábio, que era: problemas sociais complexos são grandes demais para serem resolvidos sozinhos. Quando você pensa na fome, quando você pensa no problema de abrigo, na questão, nas múltiplas inseguranças, olha para as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU até 2030. Cara, não dá, os problemas, eles já são complexos. É como se existe uma coletividade nos problemas, que eles dizem assim, vamos se unir pra gente ser maior e ninguém conseguir derrotar a gente. Então, eles têm lá uma seita, eles têm uma interdependência bizarra, os problemas. Eles vão crescendo. Sabe aquelas amebas, aquelas blobs que vai virar aquele monstro gigante? Eles viram megazords no rolê. Nós, humanos, cara, a gente vive tanto numa frequência de ecossistema, Deus ser melhor do que o outro, que eu não consegui, enquanto sociedade, agir enquanto coletivo, enquanto complexidade. E pensa até, a palavra sociedade é curiosa porque nós somos sócios. Eu acabei de te conhecer, Fábio. Mas nós somos sociedade. Se somos uma sociedade, nós somos sócios do quê? Do planeta Terra, do universo, do que você acreditar. Mas enquanto sócios, deveríamos agir enquanto coletivo. Mas não é sobre isso. É primeiro eu, depois minha família, depois meus amigos e por fim os outros. E nunca chegam os outros. E complexo ficou até, virou uma palavra, um jargão que não é um elogio. É ruim, né? Fábio é complexo demais. Que bom, velho. Que bom que você tem visão sistêmica, sabe? Complexo não é complicado, né? Mas é desafiador se você não estiver resolvendo de forma junta, entendeu? Então, para mim, esse é um dos grandes desafios da humanidade. É cada vez mais eu estabelecer e dar vazão em contatos como esse aqui, criar relações e a gente se envolver em algo. É o ser antes do fazer, né? E você, nessa era complexa, né? Vocês trazem ali o conceito de humanware, né? Que é exatamente encontrar o equilíbrio do humano com o digital ali, com a máquina, e a gente vê que vocês trazem esse problema, né, para o holofote ali, para discutir, debater isso, até que ponto o humano deve atuar. Vocês acham que a gente corre o risco de estar transferindo para IA ou para os algoritmos decisões que a gente mesmo teria que tomar, decisões que são legitimamente humanas, né? A gente vê, hoje em dia, de repente, pais de primeira viagem, até vai numa IA lá para saber, quanto tempo eu devo deixar meu filho dormir? Já tá na hora de mamar, eu tenho que acordar ele. Hoje em dia eles confiam mais ali do que na própria cultura, enfim, no que foi passado dos nossos ancestrais, dos pais ali. Eles ficam mais garantidos ali se eles
vão buscar numa IA uma resposta. Vocês acham que corre esse risco, esse momento, essa era O risco complexa? basta viver, o risco ele tem que sempre estar presente. Primeiro que a gente tangibilizou o Humanware para trazer conceitos de que a gente está no momento em que a fundação, ou seja, o chão, sejam os valores, sejam as crenças, tudo aquilo que a gente acredita, ele está minimamente sobre observação, né? E a gente talvez precise de uma expansão para poder viver essa nova era, se abrir para essa nova era, né? Então o conceito de coletividade, ele já desafia o Humanware, né? Ele já traz um desafio para essa nova fundação, porque não pertencia à fundação de formação, digamos assim, o coletivo, e sim um competitivo, digamos assim, né? Muito mais além da colaboração. E quando a gente fala de criança, a criança que não, a gente está experimentando os nossos... o bebê, né, dele, a minha de 6 anos. Eu tô no mesmo momento que você, por coincidência. Minha filha tá com 6 anos também, é Clara. A sua é a Malu, né? É Malu, é isso. E Noah, a gente acabei de fazer a matrícula dela num colégio, que aí foi aquela... Qual que a gente vai matricular? Eu com a minha esposa pensando o que seria o melhor. A gente acabou indo ali num caminho comum, que foi muita gente ali que era da creche dela. A gente não tá 100% seguro, porque é aquilo que você falou, a questão de... Já é um espaço que valoriza muito a disciplina, a cobrança ali, e a gente não sei se a gente acredita plenamente que é o momento disso, né? Então, acho que vocês também podem compartilhar, você tá com um Noah aí de 1 e 7 meses. Mas ele tá vivendo, você viveu isso. A escola do sentir, né? Ele tá vivendo com o Noah. Noah não fala. Então, na verdade, como é comunicação? Mas ele fala tudo, né? Ele não fala, mas ele fala uma linguagem totalmente, que é a linguagem original nossa. Do sentir. A linguagem original nossa. A linguística falada, ela é adquirida no processo, né? Mas eu diria o seguinte, o quão a gente, na verdade, a educação que você está trazendo aí do desafio da sua filha, a gente dá vazão a isso, a gente também trabalha e habilita esse tipo de coisa, né? Então, só na disciplina das competências, das skills, né? Cada vez mais, de uma certa forma, as soft skills ficam sempre ali no segundo plano, porque ela é invisível, né? Tá lá, soft skill, mas não é desafiador trabalhar, entendeu? O que vocês trazem, né? Que a hard skill é o que a pessoa faz para chegar, alcançar até determinado patamar. Isso. A partir dali... vai aprender IA. Ela tem que... Aí ela se sente travada, ele não tem mais para onde ir, é porque tá faltando as soft skills ali para poder expandir ali e realmente conseguir evoluir em outros sentidos para ter uma capacidade maior. Né? Soft skills traz até o mapa de sentimentos, ressignifica o mapa de sentimentos, né? Que a gente tem uma amiga nossa maravilhosa, que ela fala que o mapa antigo dos sentimentos usava a raiva, o medo, a alegria como coisas até negativas, né? Como a raiva, você ser uma coisa agressiva, violência, o medo ser uma coisa que lhe para, mas se você ressignificar o mapa de sentimentos, você traz poderes. Então a raiva, por exemplo, é um poder da ação, né? O medo traz a atenção. Alguém numa competição, numa Olimpíada, sem raiva? Não dá, sem raiva. A raiva é necessária. Ele tem que ter uma raivinha do adversário ali, jogando futebol ali, o cara, pra dar aquele algo mais, né? Pra tirar aquela coisa lá de dentro. O sentir é poder, né? Então, os sentires são poderes. Então, até a educação nossa, da nossos filhos, como é que ele traz essa nova concepção e ressignifica o mapa dos sentimentos, né? O que são, de fato, os sentimentos? Que são mensageiros. São mensageiros, né? Pra gente, você alavanca nisso, é o Jedi, né? Tem uma força disponível aqui e eu tô mal utilizando a força. Eu tô reprimindo a força. O Jedi não, pega essa força e se alavanca nela, igual um Aikido da vida, né? Que usa a energia do adversário para potencializar o golpe, né? A gente está falando dessa preocupação aí com as novas gerações, assim, como é que vocês enxergam, então, o papel das universidades ou unidades de pesquisa, enfim, nessa educação para que as novas gerações cheguem preparadas para o Humanware ali realmente encontrarem o equilíbrio e saberem ali dosar até que ponto ali é a parte humana, até que ponto é a parte digital. Como é que você acha na prática, assim, mudar o currículo? Acho que é uma unanimidade, assim, que o que a gente estuda, o vídeo até que vocês apresentam ali, mostra como nossa grade curricular ali tem ainda muitas coisas que não são práticas para o dia a dia, né, para a gente aplicar, assim. Então, mais especificamente aí nessa questão do Humanware ali, como é que vocês veem o papel das universidades e próprias instituições de pesquisa nessa formação aí das novas gerações? Eu acho que, para mim, toca muito num lugar de... Quando eu fui aluno, nos primeiros 3 meses, eu queria sair da faculdade. Eu fiz federal, primeiro curso, engenharia da computação. E eu queria sair porque eu não conseguia me conectar com nada. Era meramente com algo muito acadêmico, muito frio, muito distante da minha vida e da minha realidade. Eu precisei fazer psicóloga, terapia, Maria Helena, a convite dos meus pais para eu não largar a faculdade.
E foi ao fazer a psicóloga, a Maria Helena disse, use a faculdade, entenda que os professores são mestres, doutores do saber, que estão no futuro, para que você empreenda e resolva os seus problemas. Vamos voltar para uma era complexa. Não é sobre o conseguir emprego, né? Não é sobre conseguir um emprego. A gente entra assim, né? Tem que seguir aquelas etapas da vida. A faculdade é para você conseguir um emprego. Cara, para mim, se a gente usasse como um palco para discutir os problemas sociais complexos e usar aquela egrégora, aquele coletivo de mestres e aprendizes, para que juntos pudéssemos usar essa nossa interdependência, as colisões harmônicas de saberes, de hipóteses, para construir novos amanhãs, seria muito mais frutífero. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, mudando, digamos, o foco para algo mais sistêmico, mais coletivo, mais de bem comum, eu também iria para um lugar de fincar mais as raízes no que é o Humor enquanto fundação. Eu queria adentrar mais em filosofia, mais em antropologia. Eu queria adentrar mais nos meus sentimentos, no poder dos vínculos, das relações. Eu sinto que ainda é uma coisa muito transacional, é uma coisa muito formal, né? Tanto é que a gente vai se formar. Então, eu adoraria que, recentemente, inclusive, um CIO, que é vice-presidente de tecnologia de uma das maiores empresas do país, me perguntou, professor, o que eu devo fazer de curso agora? Qual MBA, mestrado e tal? Eu disse, cara, eu só faria cursos longos que tocassem a essência humana. Então eu sinto que independente de qual curso eu fosse, a gente deveria trabalhar muito o que está dentro, esse poder da relação humana, porque senão a gente também já vai largar numa direção contrária. Tem um conjunto de desafios, porque assim, primeiro que tudo na educação, eu disse, se a educação fosse uma pessoa, eu pensei isso agora, seria um Jedi, mas o Jedi simples pelo fato dele jogar com a vida. Né? E aí, quando você me fala de currículos, eu acho que vai ser desafios de novos combinados que precisam ser feitos, principalmente ter a consciência que quando você tão logo define um currículo, ele já está desatualizado. Então ele é muito permanente. Oscar Wilde, definir é limitar. É limitar. Então ele é muito permanente para uma vida totalmente dinâmica. Né? Impermanente. Não, então, fala sobre self-diploma com isso aqui. Self-diploma é bem interessante. Self-diploma, isso aqui é um Limitless AI, né? Que é um equipamento, né? É um hardware. Que ele, como o Renan cérebro trouxe, dele é aumentado. É um cérebro aumentado. Então ele acompanha o dia a dia de Renan. Ele me escuta 24/7 e só reconhece a minha voz. Mas por que isso disrupta a educação? Isso pode disruptar porque, na verdade, a educação está acontecendo a toda hora. Ou seja, toda a ação. Inclusive, eu estou aqui agora exercitando uma série de competências e skills, que é de oratória, de raciocínio, né, pensamento criativo, escuta, de improviso, de me lidar com a câmera. Então, a educação formal, ela não está capturando esse momento, mas isso está. Então, o que eu quero dizer que isso aqui está capturando um momento real. Eu tenho que providenciar o meu logo, mas não sei se eu vou ter dinheiro para pagar. Isso aqui é uma prova, isso aqui é uma prova da distribuição, de uma educação não centralizada, mas distribuída. Né? Então, cara, não pensa. E você pede as coisas e ele transforma numa aula pra você, num podcast. Isso aí você vai... Cara, quer escrever uma biografia da tua vida, Fábio? O que eu aprendi nessa viagem que eu fiz a Brasília? Isso. É interessante isso, porque você se percebe o seguinte, se eu perguntar, cara, se defina, ou quais são suas características que lhe marcam, né? Tem uma amiga nossa que disse, cara, eu sou muito ousada. Aí eu perguntei a ela o seguinte, quem te certificou que tu é ousada? Quem te diplomou que tu é ousada? É o mesmo. É suficiente. Né? Então você tem um self-diploma. Não é suficiente no mundo corporativo, não é nada. Mas talvez aqui vai dizer, mano, essa mulher é ousada pra caralho. Olha os exemplos dela. Olha o que ela né? E você tem a prova. Ela talvez seja doutora em ousadia. Corajosa ali, ousadia. Olha, entendeu? As decisões que ela toma no dia a dia endossam isso. Isso aqui daria um caldo muito grande. Primeiro, a educação resgatar o que eu diria, é usado no meu comentário, uma imparcialidade, uma autonomia. Né, dela conseguir jogar mais com a vida e menos só com o mercado, né? Ou seja, menos sobre sustentabilidade financeira e viabilidade financeira, mas muito mais sobre vida, né? Então, que é muito o lugar que a educação, né? Que a educação tem a ver com você iluminar, dar luz, né? A direção, né? Então, de uma certa forma, apesar de ser ousado, né? Então, acho que tem muito isso, mas tem muita coisa falar. O fato de a gente viver num país em desenvolvimento dificulta isso muito também, né? Porque tem essa questão do... Ou não. Eu acho que não, da sustentabilidade financeira. É boa essa provocação. Cara, mas talvez não. Vou trazer uma história muito forte pra gente. A gente tava na Dinamarca, existe um urbanista que talvez seja um dos maiores do mundo, chamado Jan Gehl. A Gehl Architectures, eles fizeram Sydney, fizeram... Toronto, fizeram né? Copenhague. É uma cidade walkable, né? Totalmente a cidade toda projetada por eles.
Cara, cidade já naquela época inteligente, pensada. E que é considerada um dos países mais felizes do mundo, tá? Butão, Dinamarca e tal. E ele, na nossa frente, não o Ian, mas o sócio dele, criativo, chamado David Sim, ele virou pra gente e perguntou: o que é uma Smart City pra vocês? E aí a gente pensou e disse, pô... Ele tava buscando cidade inteligente, ele tava com esse negócio de cidade inteligente na época, na cabeça, né? Smart City. Aí a gente disse, cara, deve ter um monte de sensores, internet das coisas, tudo se comunica, você tem dashboard, você tem câmera, você tem visão computacional, com inteligência artificial. Ele disse, não. Smart City for me is a favela. Aí eu, como é? Uma cidade inteligente é uma favela? Ele disse, ela nasce a partir de uma necessidade genuína, orgânica da humanidade. Então, logo ela nasce a partir desse lugar, a pessoa começa a criar um mercadinho na sua casa, uma coabitação ali, e ela sobe um andar em cima, embaixo vira o mercado, em cima vira a casa dela, sobe um outro andar, aluga do meio e tal. Lá dentro, a colaboração existe em plenitude. As pessoas sabem quem elas são, e a permuta e o escambo, que talvez seja o futuro do futuro, que é a volta a esse passado de uma gift economy, que é uma economia sagrada, onde a gente troca nossos dons e talentos. Lá a pessoa faz uma coisa e troca pela outra e tudo mais. Então a gente às vezes acha que é na favela, é no país subdesenvolvido que está o futuro, porque ele é um país mais afetivo, é um país mais criativo. É menos sobre progresso econômico e muito mais sobre evolução humana, né? E então, só um contexto assim, o brasileiro, em tese, a média do QI dele é entre 83 e 86. O média do QI do mundo é 100. Aí você diz, eita, que merda, largamos atrasados. Não, talvez toda a nossa criatividade, todo o nosso afeto, toda a nossa gambiarra, que é fruto da ousadia humana, tem a ver com a gente ter atrofiado um pouco mais daquela cognição. Então, o subdesenvolvido, ele parte na frente. Tem mais porque espaço ele tem pra criatividade. Cara, ele tem menos apego, ele tem menos vieses, ele tem menos coisas que... Quanto mais sucesso você tem, mais cego você se torna. Talvez você está onde deve estar, entendeu? Para os desafios aqui é como você encara. Essa frase é perfeita, né? Porque você atingiu o sucesso, você se fecha pro redor, tudo que tá ao redor, né? Muito bom. Pô, essa conversa aqui daria 100 horas de podcast. Mas, voltando aqui, queria saber de vocês, né? Vocês têm uma trajetória de empreendedorismo riquíssima, tudo em parceria. Queria que vocês falassem um pouco mais da comunidade, né? Gravidade Zero, explicasse aí para quem não conhece ainda, enfim, chamasse as pessoas também que queiram participar. Acho que a coisa mais legal foi uma fala do Dante uma vez, que ele disse assim, a gente nunca vai convidar as pessoas. A gente quer genuinamente... tem uma frase que eu lembro que o Ale Costa ficou brabo com a gente quando a gente deu uma aula e falou essa frase. A frase é: nada fazer, ninguém a convencer. Nada justificar, ninguém a seduzir. Apenas ser. E aí o Ale disse assim, cara, não. A gente tem que saber encantar as pessoas. Tem que seduzir. Isso é o marketing, isso é a essência, a alma do negócio é o marketing que tem a ver com isso. Destrói o marketing. Aí eu disse assim, cara, sim, mas tem duas formas. Se você encantar ou seduzir não sendo quem tu és, que lembra que o final dessa frase é apenas ser, é insustentável você carregar essa não verdade. Então o que Dantinho trouxe pra mim foi, Renan, a gente vai fazer uma jornada juntos de cura. Eu vou me curar de mim, você vai se curar de você. A gente vai encontrar a cura na nossa relação, que vai curar sistemicamente o coletivo. E essa nossa jornada autêntica dessa busca, é uma busca, ninguém aqui tem resposta certa de nada, ela vai atrair as pessoas que ressoarem pelo caminho. E como o nome da nossa empresa é Gravidade Zero, como um campo gravitacional, as pessoas que fizerem sentido, elas vão se aproximar genuinamente. Sócrates, certo dia, foi chamado para falar em praça pública. E disse, poxa, Sócrates, passa o dia inteiro em praça pública falando para as pessoas serem mais sábias. Convide elas para esse mundo da sabedoria. E ele disse, olha, minha mãe é parteira. E eu nunca vi ela dar a luz para quem não está grávido. Não dá para parir quem não está grávido. Então, Fábio, eu acho que, genuinamente falando, o que eu acho é, se você está no caminho da máxima disrupção, que é a disrupção do ser, que é você talvez trair um pouco da tua personalidade ou das expectativas externas da humanidade e buscando se apropriar de quem tu és, essa é uma integridade da tua alma, vai fazer sentido se aproximar de um movimento. E a partir daí é que a gente cria as tecnologias. A gente tem as outras empresas nossas, que é a Lume, a Just, né, o Lume Acaso. é uma espécie de ateliê de software. É isso. Cara, a gente constrói mais de 100 plataformas de tecnologia por ano. Nossa tecnologia está em mas grandes tem que empresas nascer do lugar certo. Esse é o ponto.
fogo, cara, é que a galera pede de onde parte, né? O estado, a qualidade do estado interno. A qualidade da intervenção, a qualidade da inovação, a qualidade da invenção depende da qualidade interna do interventor, do inovador, do inventor. Tudo pra gente, Gravidade Zero, parte desse pulso por um mundo melhor. Tentamos, assim, como bobos da corte, entrando na corte do rei, dos grandes reis, império do mundo corporativo, tentar nossa prosa, né, para que a gente possa criar esse campo minimamente para a gente começar de um lugar diferente, entendeu? Então a provocação é não necessariamente tirar pedido, mas provocar um pedido novo, diferente. Pra futuros ainda sem referência. Vocês são aquele fornecedor que muitas organizações não gostam, que é o cara que vai questionar a necessidade dele. Às vezes vocês vão perder um dinheiro, mas eles não tinham aquela necessidade. Ó. Não, vocês não têm. Não precisa fazer isso. A gente conduz sem medo de errar. Sem medo de errar, a cada 10 contratos com a gente, e de novo, a gente atende, sei lá, das 100 maiores empresas do país, 90 delas, cada 10 contratos com a gente, acho que a gente passa por suprimentos. Todos os outros não passa. Eu acho que a cada 100 é mas eu teria um pouquinho de medo de errar. Mas é uma coisa tão diferente, cara. Essa busca... E a relação, inclusive pós-trabalho, é uma relação muito íntima, fraternal, né? Então a gente tem grandes amigos, né? Que sejam presidentes, sejam gerentes, enfim, mas que vão às nossas casas, que a gente partilha de problemas pessoais, de ir pro café. Então vai para um lugar e a vida fica muito gostosa de ser vivida, inclusive, sabe? Então um pouco disso. E para fechar aqui, queria saber de vocês, assim, projetando um cenário de 10 anos, né? Vocês trazem ali que 2030, acho que todas as IAs vão ter mais capacidade, vai ter uma IA com mais capacidade do que todos os cérebros É uma possibilidade. Do mundo juntos. Chama assim, o princípio da singularidade fala que o Ray Kurzweil falava que era até 2045. Já tá reduzido. Quando a máquina teria o mesmo poder computacional que todos os cérebros humanos juntos. Ele acho que antecipou para 2035. Mas alguns discípulos deles e outros especialistas, o próprio Yuval Noah Harari, o próprio Eric Schmidt e Charmaine do Google, acreditam que isso acontece talvez até 2030. A tua pergunta é sobre o que a gente vê nos próximos 10 anos? Para vocês, como é que seria o cenário ideal dessa integração de humano e digital, assim? Primeiro... não dá para saber ainda. Não, vê só, sempre é um exercício de ousadia de futuro, porque futuro você pode ler um futuro a partir da frequência coletiva. Se a frequência coletiva, por exemplo, é predominantemente de notícias negativas, você vai poder compor um futuro interessante do tipo assim, Exterminador do Futuro, entendeu? E você pode também sair de um lugar de amor e, enfim, tem variados. Mas eu diria a você o seguinte, que a primeira grande pergunta é que o tempo é uma variável de quarta dimensão, ele não é de terceira dimensão. Esse é o primeiro grande ponto. Então a gente importou o tempo da quarta dimensão, a gente não entende o que é tempo, e a gente achatou ele numa timeline. Na timeline criou o passado, o presente e o futuro. A primeira pergunta é essa. Então, o que existe de fato é o agora, para mim. Então, essa é a pergunta. Então, o presente existe. Então, como eu evoluo agora, o que isso aqui está me promovendo, a presença que a gente está aqui, o que está me fazendo refletir, né? De você ter puxado isso agora com sua pergunta, eu diria que eu me vejo com muito bons olhos, né, no estado interno que eu estou agora e com as perguntas que estão fazendo, que é um futuro muito promissor, que vão ter vários desafios. Mas nós, como os humanos, se eu fizer a minha parte, né, eu acredito que eu tenho uma contribuição significativa, né, nessa construção desse futuro, entendeu? Então eu posso partir do hoje para construir amanhã. E eu posso lhe responder isso começando também do futuro, que é o mais usual, né? Se o futuro vai ter humanoides, a gente já viu muitos humanoides, a indústria de humanoides vai ser muito maior do que a de automóvel, né? Vai ter, hoje já até 2030, a própria Gartner que está aqui diz que cada humano nosso vai ter um robô dentro de casa, né, até 2030. Todo mundo já tem aquele robôzinho de limpar a casa, né? E aí você vai ter outro. Então, assim, existem vários lugares. Agora, a qualidade interna da humanidade, para mim, é um quesito muito importante, que é a partir disto que essa realidade vai se construir, né? Muito bom. Eu vou trazer uma última pergunta, então, agora para fechar, que eu esqueci de falar, assim, vocês batem muito nessa tecla também, a questão do paradigma, que a gente vive o momento mais próspero, acho que da história humana, e ao mesmo tempo a gente vive o momento onde a saúde mental das pessoas está mais abalada, né? Queria falar essa dicotomia, assim, de prosperidade, ao mesmo tempo que a gente tem uma prosperidade muito grande, tem muita gente que está infeliz com saúde mental. Vocês trouxeram dados com relação aos empregados ali, enfim, as pessoas não estão motivadas com seus trabalhos, tem um sentimento de tristeza ali, todo dia o cara sente um momento ali, bate uma tristeza. Tem alguma relação, uma coisa tem a ver com a outra ou não necessariamente? Veja, eu vou pegar carona na tua fala de futuro.
e trazer uma coisa que é uma frase, acho que é um ditado sul-africano que diz assim: felicidade é estar onde você está. E o Dante brincou que, quando você perguntou sobre o futuro, ele falou sobre presentes. Então, o que eu acho que falta muito é essa qualidade de presença no presente para as pessoas. Então, se felicidade é estar onde eu estou, e se a partir desse lugar, dessa qualidade interior de felicidade, eu construo o amanhã, o que nos falta é essa presença. Por que nos falta a presença? Porque a gente criou uma série de mecanismos de perda de presença. Nossa atenção é... Barulhos. Distrações enormes. Só projetamos o futuro e esquecemos de estar presentes no presente. Ansiedade, depressão, a gente sempre perde desse lugar. Mas uma curiosidade, Fábio, tem uma pesquisadora chamada Bronnie Ware, que ela estudou os 5 maiores arrependimentos no leito de morte. E o primeiro eu desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo, ao invés de viver uma vida pautada nas expectativas externas da sociedade. Então, para mim, cara, o primeiro rolê é que eu sou educado desde o colégio a meu boletim, a ser melhor que meu primo, do que meu irmão mais velho, que minha irmã, ou do que os coleguinhas. Competição, depois passar no vestibular, depois ser o melhor aluno da faculdade, ser laureado, depois ser o melhor funcionário, Então, o jeito que a gente desenhou os sistemas são sistemas de comparação e competição. E isso não me habilita. Servem talvez para só apenas nos curar e tirar tudo isso que colocaram que não me pertence, entendeu? Eu acho que mais do que a gente falar de tendências, que é muito comum a gente que gosta de estudar futuros, a gente deveria falar do que a gente brinca, que é um brang. Brang é um neologismo do nordestinês para o inglês, significam as coisas bregas que já não fazem mais sentido. Para um balão voar, você tem que tirar um saquinho de areia. E eu acho que a gente tem que falar de um monte de coisa que a gente tem que desapegar. Palavra essa, desapego, que tem ego no meio dela. Então, para mim, o grande BO que está acontecendo é que a gente se apegou a um sistema artificial, uma estabilidade artificial, e a artificialidade é o grande BO da humanidade. A inteligência artificial é o que eu menos me preocupo. O problema são relações artificiais, estabilidades artificiais, vínculos artificiais, intimidades artificiais, é tudo artificial, cara. Então, enquanto essências artificiais. E quando não é artificial, é superficial. Pronto. É isso. Sensacional, é o máximo gente. da profundidade da camada. É isso. Tá, muito obrigado. Assim, a gente falou sobre educação não formal, né? Acho que quem tiver a oportunidade de assistir aqui esse episódio do RNP em Rede merecia um diploma só por essa aula que vocês deram. Aceito, acolho. Eu saio daqui com outras perspectivas, outras visões sobre muita coisa que está acontecendo e cada vez mais preocupado com a questão humana, né? Que eu acho que é o principal que nos rege. Então, muito obrigado, Dante. Eu agradeço, Fábio. Renan. Obrigado pelo carinho. E obrigado vocês você, aí, até o próximo episódio, RNP em Rede. Até lá.